professor. Eu me chamo Matheus Wendel. Até 1990, a Organização Mundial da Saúde considerava a homossexualidade uma doença mental. Após anos de estudo e pesquisa, essa classificação foi extinta, o que representou um enorme avanço no meio científico, trazendo mais luz para o debate das sexualidades. Qual o papel negativo que a ciência teve no que diz respeito às vivências gays e transexuais? E é possível encontrar hoje em dia consequências daquela antiga forma de pensar justificada pela ciência? Essa é uma questão que eu diria que é muito pertinente, agora fundamental, e que a gente precisa prestar atenção. De fato, como um movimento social, os movimentos por liberdade sexual, eles têm um primeiro embate, curiosamente, o seu principal embate, o centro de sua luta, foi contra a medicalização. Então, o combate às concepções conservadoras, traduzidas e travestidas sem nenhuma ironia aqui, de ciência, e de verdade, foi uma das principais lutas do movimento, que eu vou chamar homossexual, que era assim que ele se via, ou movimento gay, que também é o primeiro nome, que se estabelece ali de uma maneira mais clara. Principalmente a gente toma o marco de Stonewall, mas não é só Stonewall, e começa então o combate exatamente a isso, a medicalização e contra essa consideração que legitimava todas as formas de repressão possíveis, inclusive internamentos obrigatórios, lobotomia, práticas que parecem distantes, mas não eram. Eram praticadas em países centrais, por exemplo, da Europa, até a década de 50 e 60. Você dava choque elétrico, lobotomia em pessoas que eram consideradas desviantes, e tal. Então, com toda essa prática, que vai culminar em 90, ela começa, de fato, é o movimento americano que toma a frente inicialmente e consegue, já em 73, que a Organização de Psiquiatria Americana retirasse a compreensão de que a homossexualidade seria doença. Depois de 75, a Associação de Psicologia. No Brasil, a gente só conseguiu isso. Eu sou um militante antigo da primeira leva dos Partos do Gato. A gente conseguiu isso em 1984, e quando a Associação Nacional de Psicologia retirou. E a gente só veio conseguir que a ONU fizesse isso em 90. Então, é uma batalha longa, muito ampla, e fundamental, porque foi a medicalização que permitiu, inclusive, todas as legislações de repressão que você tinha. Tanto as mais coercitivas, do tipo prisão, coercitivas naquele sentido mais tradicional, da prisão, do açoitamento em alguns lugares. Em alguns lugares tem pena capital, inclusive, ainda. Mas você tinha as práticas, por exemplo, como a Alemanha, Inglaterra, mesmo nos Estados Unidos, na Austrália e no Brasil. No Brasil menos, curiosamente, mas de internamento e choque elétrico, em alguns casos lobotomia. É bom lembrar isso. Parece distante, mas não é. Essas práticas vão bater aí, tem menos de 100 anos. Então, foi um embate muito longo para você quebrar com isso. Isso levou tempo. E foi fundamental. Então, está no núcleo, inclusive, da existência dos movimentos sociais de diversidade sexual. A luta contra a medicalização, porque ela era uma legitimadora de práticas repressivas absolutamente abusivas. Isso é uma questão. Agora, você tinha feito uma segunda desdobramento. A gente continua ainda em torno disso. Porque o que a gente está discutindo hoje é exatamente que a gente precisa desnaturalizar as concepções, que é isso que acontece quando você acaba com a noção de doença. Desnaturalizar a orientação sexual. Inclusive aprendendo hoje a separar gênero e sexualidade, que é outra questão que a gente também vai começar a mostrar. Ou seja, não é natural, ou dito de outro modo, somos todos filhos de Simone de Beauvoir. Ninguém nasce mulher, aprende-se. Portanto, também, ninguém nasce homem, aprende-se.
Não é uma questão da genitália. O fato de ter uma genitália assim, o assado, nem diz qual é o comportamento que eu tenho, que eu terei, isso é socialmente construído, nem diz também qual é o meu desejo sexual, né? Que pode ser amplo, até porque não só tem uma forma. Eu posso sentir por atração pelo outro sexo, pelo mesmo sexo, pelos dois, em maior ou menor grau. A variação, inclusive, humana é muito grande. Isso as pesquisas começaram a mostrar. Então, quando a gente quebra o preconceito que impedia, inclusive, as formas de conhecimento elaborada, né, que a ciência moderna realmente pode nos trazer, a gente começou a descobrir que não é assim. Né? Você não tem um fundamento natural. O fundamento natural é uma criação social. A gente poderia entrar em uma discussão, até porque não só existe um sexo, existe pelo menos 4, alguns autores falam até de 5, mas há pelo menos 4. Estou dizendo formas de sexo, e nenhum deles é binário. É bom lembrar, nenhum genético. Então, a gente precisa, a gente tem aprendido muito. Então, essa luta, digamos assim, contra o discurso médico naturalizador foi e continua sendo fundamental. Recentemente, vou até completar o comentário e concluir, me preocupa, por exemplo, uma das formas que está se tendo hoje com a tentativa de renaturalizar o debate em torno da questão dos trans. Né? Isso me assusta um bocado, porque na verdade é uma espécie de, vou dizer logo claro, é um compromisso complicado que pode nos ameaçar, né, todos, que é a tentativa de voltar a falar que existe um cérebro masculino. Isso é assustador. Isso não é só no Fantástico e tal, em várias políticas. Isso é complicado. Por quê? Porque está tentando se estabelecer o direito dos trans a partir da noção de doença, noção de patologia. Entende? E isso é muito grave. Esse é um debate que, inclusive, tem que ser enfrentado pelos movimentos de diversidade sexual, porque a gente está permitindo uma renaturalização muito perigosa. Porque vou começar a falar de um cérebro masculino e um cérebro feminino como se fossem naturalmente dados, e eles não são. Você não tem nenhuma evidência nesse sentido. Pelo contrário, você tem aqui. Isso são processos de individuação. Claro, nem todas conscientes. Porque o processo de individuação, vou ter que entrar aqui, ele tem uma dimensão inconsciente, nós não somos seres conscientes. Né? Então, é claro que muito do desejo de sua elaboração identitária não é uma escolha individual racional. Né? E isso precisa ser respeitado e tal. Mas é uma construção, não está pré-determinado. Pelo menos não como cérebro. Eu falar em cérebro masculino e cérebro feminino, não porque na formação ele teve a formação da genitália, mas o cérebro era masculino, isso é assustador. Isso é um discurso lá do século XIX que permitia coisas absurdas, como eu já falei, como a lobotomia. Né? Então vamos descarregar o cérebro do cara, vamos desligar ele, vamos transformar ele num robô, né? Porque ele tem uma patologia, e aí eu me sinto autorizado a todas as violências nesse corpo. Né? Isso é uma coisa grave. Como também, e aí completando, a questão do intersexual, né? Que também é outro caso, que aí é muito curioso, porque ele é natural. E, no entanto, o protocolo da tradição era intervir e mutilar, né? Ainda com o bebê. Quando hoje, também foi de 90 para cá, por isso que a gente fala de intersexual. Porque o termo anterior, inclusive, era preconceituoso, é hermafrodita, parecia uma coisa do outro mundo. Né? Então, inclusive, remete a imagens, né, míticas e tal. Então, o cara é hermafrodita. Ó. Então, hoje você tem que a espécie produz naturalmente 0,7% em torno. Não estou com muita precisão não, mas podem procurar em torno disso. Mas é regular, não aumenta nem diminui. E não tem nenhuma mutação genética. Nós produzimos machos, fêmeas e intersexuais. Em muito menor escala, mas se produzem é natural e não tem nenhum. Então, por exemplo, essa figura vai desenvolver, vai crescer, vai menstruar e vai ter barba. Diferente, por exemplo, das mulheres que nascem fêmeas.
tá certo? Porque, por exemplo, basta você se tornar um atleta de alto rendimento que sabe que no auge do treinamento vai parar de menstruar. E não é porque está tomando um hormônio, não. É porque teu corpo, naturalmente, para criar os músculos, vai aumentar a taxa de testosterona. E isso vai impedir, né? Então, as atletas em alto rendimento, elas passam vários, às vezes, o ano inteiro sem menstruar, a depender do período e da forma do treinamento, né? No entanto, por exemplo, os intersexuais, não. A taxa de testosterona está lá em cima, tem barba, músculo, etc, etc, e vai menstruar normalmente. Por quê? Porque o corpo está equilibrado, não é para ser macho e para ser fêmea, é para ter a dupla configuração mesmo, né? Então você tem a intersexual, só que a gente ainda dramatiza isso, o que é pior. Em muitos casos, esse é o procedimento hoje que a OMS toma, né? Você não deve mais mutilar, que antigamente se mutilava. O procedimento, inclusive, você ia nos hospitais, corria, todo mundo ficava e os médicos iam lá fazer uma mutilação, né? E iam, inclusive, dar uma doença, porque essa pessoa jamais teria seu equilíbrio hormonal mantido, porque ele tinha sido rompido exatamente na formação. Você, inclusive, não só mutila, como você dá uma doença para essa pessoa o resto da vida. Então, hoje o procedimento, inclusive, é não intervir até que a maturação sexual normal, na puberdade, possa ou não definir, e a pessoa definir aí sim, e você possa ter instrumentos para que você não cause uma doença e uma mutilação em alguém. É isso.